Sim, como você deve ter visto pelo título e pela thumbnail, hoje é um vídeo um pouco diferente, com o mesmo assunto, mas é algo que muita gente me pergunta. Tem muita gente que quer saber minha opinião, o que eu acho a respeito, e hoje eu decidi trazer aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, como vocês devem ter visto aí pelo título, é o meu top 9 melhores temporadas de The Walking Dead. Há anos atrás aí, bons meses, eu já fiz top, sei lá quantos de personagens, eu já fiz top curiosidades, já fiz várias coisas. Ah, mas João Vitor, por que é top 9 e não top 10? Realmente, a gente tá na 10ª temporada, mas eu decidi não colocar ainda porque ela não foi concluída, tá na metade e tal, então eu coloquei só da primeira até a 9ª, isso mesmo. Mas é claro, antes de eu começar isso aqui, eu quero pedir muito que você explode esse like, que é muito importante e me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada, estamos rumo a 100k, compartilha aí, se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. E é o seguinte, né, eu já abro aqui com a 9ª posição, a 9ª melhor temporada, ou você pode chamar a pior temporada até agora, que eu acho. E essa posição fica com a 8ª temporada de The Walking Dead. Sim, eu acho essa aí a pior, apesar de que não foi assim a pior coisa que eu já vi na minha vida, foi boa também. Tiveram alguns conteúdos que me agradaram, mas foi a que mais enrolou, a que mais estressou a galera, e creio que é a pior para a maioria das pessoas. Justamente porque tiveram alguns acontecimentos que não agradaram também, como por exemplo a morte do Cole, que foi a decisão mais ridícula até agora da série. Além disso, também teve a questão da guerra contra os Salvadores, que expressou muita ação, que é algo que faltava na série, mas se baseou só nisso. A história não andava, era muito lenta, não tinha um roteiro muito bom. Quem salvava alguma coisa era o Rick ou o Negan ali em alguns pontos, mas mesmo assim foi bem complicado assim de assistir. E foi essa a temporada que atrapalhou a audiência e que muita gente foi embora da série. E aí é claro que vamos para a posição de número 8, que fica com a 7ª temporada. Sim, a anterior. Essa temporada que, apesar de ter começado com um dos melhores episódios da série, com o Negan matando o Abraham e o Glenn, um dos momentos mais intensos, ela só teve o seu período bom ali. À medida que ela foi passando, não teve nada assim de relevante, não teve coisas assim que geraram emoção, que geraram algo novo, foram episódios de enrolação. Essa temporada caberia em 3, 4 episódios ali, correndo facilmente. Ela teve um final interessante, com um momento de emoção e tal, com o Negan ia matar o Cole, mas aí teve aquela interrupção e tal, mas não foi aquele impacto e tal. E ela também ajudou a galera a desanimar pra poder assistir a 8ª, que foi pior, e aí causou o caos inteiro, entendeu? Mas é óbvio, eu não tiro o mérito dos primeiros episódios ali, mostrando o Negan fazendo a pressão e tal, mas são só eles mesmo. E é claro, vamos pra posição de número 7. Sim, essa posição fica com a 6ª temporada da série. Ah, mas João Vitor, 6ª temporada por quê? Como assim? Sim, se você não lembra, na 6ª temporada eles estão em Alexandria, ela começa com aquela questão da pedreira, deles remanejando a horda e dá tudo ruim, e aí vem os Wolves pra atrapalhar, né, que são os grandes inimigos dessa temporada até então, e eles derrubam muros, zumbis invadem Alexandria, mata aquela galera que a gente gostava, inclusive aquela mulher que podia ser muito a esposa pro Rick, tem uns molequinhos retardados lá que só faz besteira, muita gente de Alexandria morre, e ela termina com toda a construção da questão do Negan, com o Negan enfileirando todo mundo pra decidir o que ia acontecer no primeiro episódio da 7ª. No geral, foi uma temporada muito boa, a gente já tá chegando nas temporadas melhores da série, que mais agradam. Eu sinceramente não tenho muito do que reclamar, cada coisa no seu devido lugar. Se eu for falar de algo, é um pouco de parada, assim, um pouco de falta de acontecimentos grandiosos. Tem ali a invasão de Alexandria e tal, é grandioso. Tem a construção da questão do Negan, mas assim, não é a temporada de ligação, vamos dizer assim, e só tá nessa posição porque tem outras melhores. Nisso, é claro, vamos pra posição de número 6, que fica nada mais, nada menos que com a temporada 9. Isso mesmo, a última temporada que passou aí até agora, que pra mim se superou, vinha de uma temporada aí que desanimou muita gente e tudo mais, e que apesar de não ter tido grandes audiências, foi uma temporada muito boa, muito clara em tudo que aconteceu. Eu acho que por conta de tantos grandes acontecimentos que tinham aí, né, já começou com a saída do Rick direta ali, então tipo, não tiveram episódios pra enrolar tanto. Foi um episódio inicial apresentativo, que não agradou tanto, mas no segundo já agradou demais, tiveram mortes impactantes. Logo já teve a saída do Rick com uma outra grandíssima mudança, o pessoal envelhecendo, a Judith crescendo, salto temporal imenso. Depois já chega na segunda parte com a adição dos sussurradores, com toda aquela maldade, matando pessoas e tudo mais, a questão das estacas, e um último episódio que não agradou tanto, mas que foi pra mostrar a série em um ambiente diferente, que é a neve. Mas no geral sim, pelo nível de conteúdo, eu achei ela muito melhor que a 6ª, ela tem muito mais coisas agradáveis e tal, mas assim, teve a falta do Rick, essas coisas, e que faz ela ser um pouco
pouco inferior às outras que eu vou falar aqui. Então é aí que vamos para a posição de número 5. Sim, nessa posição, na minha opinião, fica a primeira temporada. O início de tudo de The Walking Dead fica nessa posição também, não é porque é ruim, não é porque falta grandes coisas, é porque tem outras temporadas melhores e também porque ali eles estavam conhecendo meio que o ambiente, tem a contextualização e tudo mais. Começou a grande série de zumbis, coisa nova, mas eles não sabiam bem como fazer cada coisa. Tem episódiozinhos limitados, é uma temporada bem pequena. E se eu for falar de um pontozinho assim, que nem é um grande detalhe de quebra de expectativa dessa temporada, era que quando eu assistia, eu esperava que ali eles fossem ter uma esperança pra cura ou algo assim, ou fosse continuar isso pra frente. Ali, não, eles chegaram no CDC, tinham uma esperança, do nada tudo foi pelos ares, ninguém tem esperança mais de cura nenhuma. Mas é uma temporada muito boa mesmo, né? Não é à toa que The Walking Dead fez tanto sucesso. Então, é claro, vamos pra posição de número 4, que fica justamente com a temporada que vem depois dessa primeira, que é a segunda temporada da série. Sim, muita gente coloca a segunda como a melhor temporada de todas, o primeiro lugar e tudo mais, mas eu, como é um vídeo de minha opinião, eu tenho opiniões diferentes. Não acho a temporada 2 uma temporada ruim, não acho que tem falhas. Na verdade, eu nem sei o que falar de falha, de problemas aqui dessa temporada. Eu só acho que tiveram outras temporadas que me marcaram mais e por isso eu achei melhor, entendeu? Essa temporada, claro que começou com eles encontrando a fazenda, passa inteiramente ali na fazenda do Hershel. Tem vários pontos principais, um deles é a morte da Sofia, que foi a primeira morte extremamente impactante, né? Que procurando ela, esperança, até que ela se acabou. Além disso, teve a morte do Shane com o próprio amigo do Rick virando o inimigo dele, né? Era o grande antagonista e vilão do negócio ali, mais pro final. E era um processo ali ainda de aceitação dessa questão do apocalipse, com o Hershel ainda achando que eram pessoas doentes, aquelas coisas tudo. Que se eu for falar o porquê dela tá antes, dela ser um pouquinho pior e tudo mais, é porque eu assisti ela depois, não foi por ela que eu comecei. Eu comecei justamente pela temporada que tá na primeira posição, que você deve imaginar qual que é. Então, ao assistir a segunda, eu não tive a experiência completa. Então, por isso ela tá nesse local. E então, é claro, vamos pra posição de número 3. A terceira melhor temporada pra mim é a temporada de número 5. A quinta temporada da série, sim. Aquela que começa, né, com a galera lá no Terminus preso. Uma temporada meio que decisiva pra saber se a galera vai viver e tudo mais. Uma temporada épica e foi justamente a que bateu recordes de audiência mesmo na série. Foi nessa temporada que foi apresentado pra gente o Padre Gabriel, toda a questão da igreja, tem a questão do Garrett sendo morto, né, que era o líder do Terminus, daquela forma extremamente cruel, o Rick pistolão, cheio da barba, eles chegam em Alexandria depois ainda. Então é uma temporada extremamente completa, entendeu? Que eu achei melhor que a segunda, porque ela até me deu uma experiência melhor, ela teve muito mais coisas que agradaram aos meus olhos, lembrando que é opinião, então cada um tem a sua. E é outra temporada que eu não vejo grandes falhas, teve um misto de tudo quanto é tipo de emoção, sem ter muita coisa em excesso, sabe? Mas é aí, né, a gente vai pro top 2, vamos lá. Eu não quero falar só do top 2 da segunda posição, agora eu tenho que falar diretamente da primeira e da segunda, porque elas estão diretamente ligadas uma à outra, né? Na segunda posição ficaria a temporada 4 e, consequentemente, na primeira, a temporada 3. Sim, um dos principais motivos, não tem como eu negar, é porque a primeira temporada que eu assisti The Walking Dead, eu comecei a assistir pela terceira temporada, quando tinha acabado de começar. Então isso me marcou muito, ver aqueles personagens inicialmente sem eu saber de nada da história antes, entrando numa prisão pra se sobreviver de zumbis e tudo mais, aquilo ali me dava uma vibe muito louca. Toda vez que eu lembro daquelas temporadas ou reassisto elas, a terceira e a quarta que estão bem ligadas ali, me dá uma sensação muito boa, aquela sensação de abrigo, que eles estão lá, eles conseguiram achar um lugar pra eles, se estabelecer, criar uma vida sustentável, tentar pela primeira vez naquele local, e aí aparece o grande inimigo que tem a primeira grande comunidade da série, que é Woodbury. Então é um misto de coisas muito completas, né? Só depois, acho que do episódio 3 ou 4 da terceira temporada, que eu fui começar a assistir The Walking Dead do início, que eu assisti até que bem rápido, a primeira e a segunda. E essas temporadas, no geral, me marcaram. Eu coloco a terceira em primeiro lugar, porque foi a que eu comecei, foi a que eles entram e tal. Essa questão de exploração, de você descobrir lugares e se estabelecer em um local, é uma característica muito grande de Apocalipse Zumbi. E analisando ela separadamente, sem falar que foi a primeira e tudo mais, só se baseando nisso, as duas temporadas aí, a terceira e a quarta, como eu falei, tiveram conteúdos demais. Por isso essas temporadas ocupam as primeiras posições, é a minha opinião. É óbvio que eu também quero saber a opinião de vocês. Coloquem nos comentários o ranking de vocês aí de temporadas, que eu quero saber muito. Outra coisa importante a se ressaltar, como eu sempre falo, é a opinião. Não significa que você tem que ficar revoltado com o que eu acho de cada temporada, e não significa que vocês têm que tretar um com o outro. Se uma galera aí, sei lá, uma pessoa colocar no comentário
claro que a 8ª temporada foi a que ele achou melhor. Não tem problema, entendeu? Não precisa xingar o cara, falar que ele é cego, sei lá, faz parte. Mas então é claro, eu quero pedir muito que você explode esse like, que é muito importante, me ajuda demais a divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal pra gente poder crescer com isso aqui, estamos rumo a 100k. Quero pedir muito que você siga nas redes sociais, que estão tudo aí embaixo na descrição pra mais atualizações. Não se esquece do meu canal de games também, tá na descrição, vou começar a postar mais. Então basicamente é isso aí, muito obrigado, um abraço, fui!